Só botar para gravar aqui. A gente vai já começar então o nosso terceiro e último módulo, né, do nosso curso. Então ficou para a semana que vem a prova referente ao segundo módulo. O pessoal me mandou e-mail ontem, eu vou mandar as aulas, tá? Eu já mando hoje. E a gente vai então para o encerramento do nosso módulo com as doenças ambulatoriais mais frequentes no contexto do manejo da infectologia, tá? Eu vou compartilhar a tela pelo Google Drive, então eu não vou ter muito acesso às perguntas de vocês, mas no final eu vou olhando, tá? E a gente vai respondendo. E qualquer dúvida que tiver, se alguém quiser também ligar o microfone e interromper, pode ficar à vontade, tá bom? Bom, então, minha gente, é o seguinte. Então, a gente vai partir agora para esse módulo, que é o módulo, então, das doenças ambulatoriais mais frequentes no contexto da infectologia. E a gente já começa com esse raciocínio para o diagnóstico diferencial das infecções sexualmente transmissíveis. Antigamente, aqui já vai um novo conceito para vocês que antigamente a gente chamava de DST, né? Doenças sexualmente transmissíveis. No entanto, esse conceito mudou mais recentemente por conta de que, na verdade, muitas dessas doenças, elas não têm sintoma, né? Então, muitas das vezes, os pacientes não estão sintomáticos, mas eles estão infectados. Então, na verdade, a ideia primordial é de traduzir o que é a realidade e de fato, que são infecções sexualmente transmissíveis. Porque o paciente pode ser portador, mas ele pode não estar com sintoma. Por isso, não dá-se a denominação de doença. Então, hoje é incorreto a gente chamar de doença sexualmente transmissível DST. O termo correto é IST, infecções sexualmente transmissíveis, tá? Bom, então algumas premissas para a gente poder raciocinar sobre elas. Primordial, gente, não perder a oportunidade. E isso vai muito para vocês que vão para o internato rural, quem vai trabalhar, né, na atenção básica inicialmente, após terminar a faculdade, né, depois vai fazer uma residência, mas às vezes acaba fazendo uma ponte de um tempo na atenção primária. Então, isso vai chegar para vocês da atenção primária, isso vocês têm que saber manejar, tá? Então, um dos premissas é não perder a oportunidade. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes o paciente já tem dificuldade de relatar que tem alguma infecção, né, na região genital, que tem algum sintoma na região genital, e são doenças que têm alta transmissibilidade muitas das vezes. Então, se o paciente chegou para você lá, não perde a chance de tratar esse paciente. Não perde a chance de tratar esse paciente. Eu vou pedir um exame, né, vamos confirmar, não fica nessa de vai confirmar. Na maioria das vezes, as infecções sexualmente transmissíveis vão ser de tratamento empírico, e é por isso que é importante tentar reconhecer as características clínicas para poder fazer o diagnóstico. Porque muitas das vezes, na verdade, tirando os grandes centros, a gente não vai ter recurso para poder fazer o diagnóstico diferencial. Então, muitas das vezes, o tratamento vai ser empírico. Então, não perder a oportunidade. Lembrando que muitas das vezes o diagnóstico também parte não do paciente, mas também da parte da equipe de saúde, porque muitas dessas infecções são assintomáticas. Então, nesse contexto também de não perder a oportunidade, importante referir que toda pessoa que tem vida sexual ativa, pelo menos uma vez por ano, tem que fazer os testes de sífilis, hepatite e HIV, né? Os testes hoje são distribuídos para todas as unidades básicas de saúde, que são chamados testes rápidos, depois eu vou mostrar para vocês, que normalmente o resultado sai em no máximo 10 a 15 minutos,
e que são testes muito simples de serem realizados. Então, de novo, toda vez que vocês abordarem algum paciente e, de fato, né, na anamnese, num contexto lá, por mais que ele tenha uma outra queixa e ele tem vida sexual ativa, ofereça a oportunidade para que ele faça o teste. Né? Muitas dessas infecções sexualmente transmissíveis, principalmente sífilis e HIV, e hepatite também, a gente só conseguiu fazer mais diagnósticos graças à testagem mais efusiva, né? A gente buscando mais fazer as testagens. Lembrando que toda IST é primordial o tratamento de parceiros. Não adianta a gente tratar somente o paciente se não fizer o tratamento do parceiro, porque o paciente vai acabar se reinfectando. Então, isso é um conceito básico também. Toda vez que se faz um diagnóstico de IST, é obrigatório, tá, gente? O tratamento dos parceiros, ou das parcerias sexuais. Obviamente que se a paciente não tem parceria fixa, isso se esvai, né? Mas se tem parceria fixa, é obrigatório o tratamento da parceria, tá? Lembrando que o básico das infecções sexualmente transmissíveis é aquelas que são de transmissão por contato com sangue. Ah, mas por que a transmissão sexual? Justamente, o atrito da relação sexual causam pequenas lesões na microvasculatura que são suficientes para poder que seja efetiva a transmissão. Então, nada mais é do que uma forma de transmissão por sangue. Por isso que há também possibilidade, em algumas delas, de transmissão vertical, tá? Esse conceito eu já havia comentado com vocês. Todo mundo está sob risco, né? Eu costumo dizer, todo mundo que tem vida sexual ativa, pelo menos uma vez por ano, tem que fazer testes, né, de rastreamento para sífilis, hepatite e HIV. Ah, mas eu sou casado há 10 anos, né? Eu só transo com meu esposo, com minha esposa, enfim. Hoje, quem tem a oportunidade de rodar comigo lá no ambulatório, né, o pessoal da Liga, ou quem tiver mais à frente lá no internato, vocês vão ver que isso é a maior falácia que a gente tem. Por quê? Toda vez que você transa sem camisinha com uma pessoa, você está transando com todas as pessoas que essa pessoa já transou sem preservativo anteriormente. E mais, uma vez que não se faz o teste, muitas das vezes a própria pessoa não tem ciência disso, né? Então, deve-se sempre fazer a testagem, pelo menos uma vez por ano. E outra, garantir-se que há apenas relação sexual entre os dois parceiros. Se não há garantia, gente, não dá para a gente botar a mão no fogo. Infelizmente, esse é o teste que pode nos dar segurança, tá? Sem falar de que é uma outra pandemia, né? Mais de 1 milhão de pessoas adquirem ISTs diariamente, né? E mais da metade, né? Na verdade, mais do que isso, né? 500 milhões de ISTs por ano são curáveis, mas muitas das vezes os pacientes nem sabem que tem. Um outro conceito importante é esse gargalo das infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? A maioria delas vão ser assintomáticas. Então, a gente parte aqui do princípio que temos aqui um universo de pessoas com infecção sexualmente transmissível. Então, vamos dizer que aí 40%, talvez 35% sejam sintomáticas. Ou seja, quem é assintomático não vai procurar assistência à saúde, ela não vai procurar tratamento e muitas das vezes vai permitir e perpetuar a sequência na transmissão. Das pessoas que têm sintomas, um perfil menor ainda que vai buscar atendimento. Das que buscam atendimento, um perfil menor ainda vai ter o diagnóstico adequado. Das que têm diagnóstico adequado, um perfil menor ainda vai fazer o tratamento correto. Um perfil menor ainda vai completar o tratamento. E um perfil menor ainda vai tratar os parceiros. Ou seja, olha o gargalo. É por isso que ainda hoje, infelizmente,
as infecções sexualmente transmissíveis estão em descontrole. Porque o perfil, o percentual, de fato, né, que vai impedir a persistência da cadeia da transmissão é muito pequeno comparado com o universo de pessoas que têm infecção sexualmente transmissível. E nós, como profissionais de saúde, precisamos, de fato, interferir diretamente nesse gargalo, testando mais, e aí muitas das vezes a gente vai conseguir pegar as pessoas assintomáticas, não deixando de perder a oportunidade quando os pacientes buscam atendimento, não deixando de reconhecer adequadamente, né, qual que é a IST que aquele paciente está apresentando, cobrar o tratamento do paciente e, sem dúvida nenhuma, tratar a parceria. Isso é fundamental, tá? Bom, e, obviamente, quebrar esses tabus que a gente tem, muitas das vezes, até na abordagem do paciente, de falar sobre vida sexual. A vida sexual faz parte da condição sanitária do paciente, né? Da condição de saúde do paciente. Então, é importante que a gente pergunte isso na anamnese, que é importante que a gente pergunte isso na avaliação clínica do paciente. Então, é a história dos 5 P's, né, com relação às infecções sexualmente transmissíveis. Quais são os 5 P's? Parceiros. Primeiro P é o parceiro. Saber se o paciente tem relação sexual com um homem, com mulher ou com os dois. Se nos últimos 2, 3 meses, quantos parceiros sexuais diferentes o paciente teve. No último ano, quantas parcerias sexuais o paciente teve. Então, dos últimos 2 meses ou nos últimos 12 meses, né? É possível que a parceria sexual fixa que o paciente tem pode ter tido sexo com outras pessoas que não com o próprio parceiro? Isso é importante perguntar. Ah, mas é muito invasivo? Infelizmente, é o que eu estou dizendo. Para a gente ter segurança, né, na vida sexual, infelizmente, é possível transar sem camisinha com 2 pré-requisitos. O primeiro, parceiro e o próprio paciente fazendo o teste. E segundo, garantindo-se que há relação sexual somente entre os dois, que infelizmente hoje é uma das situações mais difíceis. Então, gente, não dá para a gente garantir. Nesse caso, sempre perguntar para o paciente sobre a vida sexual e como têm sido realizados os testes. O segundo P, as práticas sexuais. Entender quais são os riscos para as infecções sexualmente transmissíveis. Se só tem sexo vaginal, se tem sexo anal, se tem sexo oral, porque o sexo oral também é forma de transmissão de infecção sexualmente transmissível. E os pacientes nem consideram sexo oral como prática sexual, né? Então, muitas vezes, você transa sem camisinha? Não, só uso camisinha. Mas e o sexo oral? A gente vai ver que para sífilis, o sexo oral é uma das formas mais efetivas de transmissão. Então, é importante também entender qual é a prática sexual do paciente, né? Se ele tem só sexo anal, se ele só tem sexo vaginal, se ele tem sexo oral, enfim. E por que usa ou não usa camisinha? Né? Nunca usou, porque não gosta, porque não lembrou, enfim. Isso é importante contextualizar. Saber se o paciente está em prevenção para a gravidez, né? Então, qual que é o método contraceptivo que está sendo realizado, né? Se é camisinha, se é DIU, se é coito, enfim. Entender que quanto mais a gente tem infecção sexualmente transmissível, mais a gente tem chances de infecção pelo HIV. E entender se o paciente tem história pregressa de infecção sexualmente transmissível, porque isso também contextualiza a maior chance de risco do paciente, tá? Lembrando que muitas das vezes o combo de risco não é só na relação sem preservativo, mas também no uso de drogas injetáveis, né, no contexto de uso de bebida alcoólica, sexo grupal, enfim. Então, isso é muito importante de sempre questionar com os pacientes, tá? Bom, com relação, então, às ISTs, nós temos, então,
a gente vai falar do nosso curso, né? Duas aulas só de HIV, né? Primeiro da infecção do HIV em si e das infecções oportunistas relacionadas ao HIV, hepatites virais, sífilis, que a gente vai ter uma aula só para isso também. Mas hoje a ideia é da gente fazer o diagnóstico diferencial das lesões genitais. Então a gente vai falar de corrimento uretral e vaginal, o diagnóstico diferencial das úlceras genitais, e o diagnóstico diferencial das verrugas genitais. A doença inflamatória pélvica, vocês já têm esse acompanhamento, né, você tem essa aula na ginecologia e obstetrícia, tá? Então, o enfoque maior vai ser nas úlceras, corrimento e verrugas anogenitais. Bom. Então, o diagnóstico diferencial primeiro das úlceras genitais. A ideia, gente, é da gente fazer, então, na análise clínica, tentar diferenciar um pronto reconhecimento de cada uma dessas úlceras, as características dessas úlceras, para a gente tentar tratar prontamente esse paciente e não ficar esperando exame laboratorial para poder confirmar, tá? Então, no diagnóstico das úlceras genitais, a gente tem basicamente 5 principais infecções sexualmente transmissíveis: o herpes genital, o cancro mole, a sífilis primária ou cancro duro, linfogranuloma venéreo e a adenovanose. Importante que somente pela lesão a gente tem um baixo valor preditivo positivo. O que eu quero dizer com isso? Somente pela lesão é difícil de eu determinar se esse paciente tem mesmo aquela entidade nosológica, tá? No entanto, associada à história clínica do paciente, muitas das vezes, para não perder a oportunidade, a gente vai fazer o chamado tratamento sindrômico, que é o que é preconizado pelo Ministério da Saúde e que é o raciocínio que eu quero que vocês aprendam. Então, herpes genital primeiro. O agente etiológico é o vírus, né, herpes simples. Inicialmente a gente tinha o herpes simples tipo 1 como causador do herpes oral e o herpes simples tipo 2 como causador do herpes genital, né, tanto que estava aí como 70% do herpes tipo 2, mas isso mudou, tá? Por conta das práticas sexuais, sexo oral, hoje a gente tem herpes 1 lá embaixo, herpes 2 lá em cima, então não tem essa diferenciação mais, tá? O contato é predominantemente sexual. Pode ter transmissão por fomites, né? Por roupas íntimas, por contato próximo? Pode, mas é raro, né? A transmissão é eminentemente sexual. A forma mais efetiva de prevenir é o uso do preservativo, obviamente, e sem dúvida nenhuma, né, estar sempre atento às lesões genitais. É uma doença que não tem cura, tá? O herpes, ele é, da mesma forma como o HIV, como o vírus da hepatite B, é um vírus que ele integra o DNA, principalmente dos gânglios nervosos, né? Então, é um vírus que ele vai permanecer em latência, e, sem dúvida, quando o paciente tiver qualquer diminuição de imunidade, qualquer situação de estresse, o herpes pode retornar. Então, isso é importante lembrar, porque muitas das vezes o herpes pode ser um fenômeno de uma infecção prévia, né, que o paciente já teve, e que ele pode exacerbar ou remitir conforme o status imune do paciente, o status de estresse do paciente, tá? Então, quais são as características da lesão do herpes? Isso é importante, então, para a gente lembrar. As lesões do herpes são múltiplas, tá? E eminentemente dolorosas. O paciente sempre vai queixar de muita dor na região dessas lesões. São múltiplas úlceras, como eu havia comentado, e aí sempre vai ter uma diferenciação na característica da regional das lesões. Muitas das vezes os pacientes vão ter não só úlcera, mas vão ter as vesículas, como a gente está vendo aqui, que é característico do herpes, as chamadas lesões em cacho de uva, né? Que são essas vesículas que têm conteúdo seroso, muitas das vezes, citrino, e extremamente dolorosas, tá? As bordas são extremamente bem definidas, o fundo das úlceras é limpo, ou seja, não é aquele fundo sujo, não é aquele fundo purulento, é um fundo vermelhinho mesmo, um fundo limpo.
não é uma úlcera freável, então é uma úlcera bem definida, tá? E pode ter adenopatia, tá? Então, lembrando que o herpes pode causar linfonodomegalia inguinal, tá? Às vezes até bilateral. Mas a característica mais importante do herpes é lembrar que são úlceras dolorosas, múltiplas e com presença de vesículas. Isso ajuda muito nesse diagnóstico diferencial, tá? Em presença, então, de lesões nesse sentido, o tratamento mais recomendado é o uso do aciclovir, tá? 400 miligramas de 8 em 8 horas por 7 dias. Ou os variantes do aciclovir, que não estão disponíveis no SUS, mas que tem melhor comodidade posológica, né? E que é o fanciclovir ou valaciclovir. De qualquer forma, quanto antes reconhecido, melhor a resposta do tratamento, tá? O uso de tratamento tópico não ajuda em nada, não altera o curso da doença, e nem mesmo para melhora de sintomas, tá? Então, basicamente, é o uso da terapia antiviral por via oral, tá? Então, para relembrar aí do herpes, né, a dica de ouro é lembrar que tem vesículas, tá bom? Então, lembrando de vesículas, presença de vesículas, sempre lembrar do herpes. Cancro mole. Bom, o cancro mole, minha gente, é causado por uma bactéria chamada Haemophilus ducreyi. É uma doença de transmissão exclusivamente sexual, tá? E é uma doença que tem cura. Por que tem cura? Porque é transmitida por bactéria. Então, muitas das vezes, vocês vão ver que nessas infecções sexualmente transmissíveis, as doenças causadas por bactérias, elas normalmente vão ter uma resposta clínica mais efetiva e o paciente vai ter menos recorrências. Como fazer o diagnóstico? Bom, o ideal, né, nos grandes centros, a gente tem a chamada microscopia direta, né, a análise lá do microscópio, que a gente tem um microbiologista, então você já faz a coleta da secreção da úlcera, manda fazer a coloração pelo GRAM, e o microbiologista bate o olho ali, e ali ele já consegue determinar. Se ele vê lá os cocos GRAM negativos, numa úlcera genital, é patognomônico, de fato, de identificação do Haemophilus ducreyi. Então, você já está identificando o agente. No entanto, minha gente, isso não é uma realidade na verdade, no Brasil inteiro, né? Isso é somente nos grandes centros. Muitas vezes a gente pode até fazer a coleta do swab da lesão e tentar fazer o PCR, mas isso tudo não está na realidade da saúde pública. Na saúde pública, o que a gente vai precisar de fazer é diagnóstico diferencial pelo tipo da lesão. E aí que a gente já vai começar a fazer a comparação no diagnóstico diferencial das úlceras genitais, conforme a gente já viu do herpes. Qual que é a diferença aqui para o cancro mole? É também uma úlcera dolorosa, como a gente vê no herpes. No entanto, também são múltiplas úlceras. No entanto, a grande diferença é que lá no herpes, as bordas eram delimitadas e o fundo era extremamente limpo, além de ter vesículas, né, com aquela diferenciação regional das lesões. Já aqui no cancro mole, não. No cancro mole a gente tem bordas salientes, mas bordas muitas das vezes mal delimitadas, como a gente está vendo na figura, com fundo sujo, ou seja, é uma doença bacteriana, então a gente tem um fundo purulento muitas das vezes, e que é extremamente friável. Então, ao passar a mão ali, ou ter contato regional, muitas das vezes a borda vai até aumentar e o paciente vai ter um aumento da extensão da lesão. Normalmente, a donovanose vai ter uma adenopatia unilateral. Então, a linfodonomegalia vai ser muitas das vezes associada ao local do lado onde está a úlcera, né, onde a úlcera está localizada, tá? E o tratamento é um tratamento com antibiótico terapia, né? Então, a primeira escolha é o uso da azitromicina, 1 grama, dose única por via oral. É um macrolídeo, justamente porque o Haemophilus ducreyi é uma bactéria
acometimento intracelular. Vocês vão ver comigo lá no nono período, quando a gente fala de antibiótico terapia, os macrolídeos, eles são uma classe eminentemente de tratamento de bactérias intracelulares, tá? Então, o tratamento é 1 grama em dose única. E isso é importante também na infecção sexualmente transmissível, minha gente. A gente tem que tentar simplificar ao máximo para tentar resolver e que o paciente tenha resolução do quadro e diminua a cadeia de transmissão. Então, vocês vão ver que, na maioria das vezes, o tratamento para as infecções sexualmente transmissíveis vão tentar ser tratamentos de dose única, justamente para tentar linkar o paciente, né, ao serviço e, obviamente, o paciente tratar e encerrar a cadeia de transmissão. Bom, sífilis, a gente vai ter uma aula só de sífilis, tá? Aqui é só para a gente contextualizar no contexto do diagnóstico diferencial das úlceras genitais. Então, como também o cancro mole, a sífilis é a causadora do cancro duro, né, a lesão genital ulcerada, por uma bactéria, que é o Treponema pálido, não é uma bactéria evoluída no contexto filogenético das bactérias. É uma doença também de transmissão eminentemente sexual, tá? É possível transmissão vertical e por transfusão, mas eminentemente a transmissão da sífilis é por via sexual. Lembrando que nos pacientes que têm sífilis secundária, a gente vai ver isso na aula só de sífilis, a gente pode ter contato de transmissão naquelas lesões cutâneas de lesão secundária, se o paciente tiver uma porta de entrada, obviamente, tá? A gente vai ver isso na aula de sífilis. E é uma doença que tem cura, obviamente, porque é uma doença bacteriana. Mas vocês vão ver também que a gente está com um descontrole enorme da sífilis. É uma outra epidemia, porque por mais que a gente não trata adequadamente o parceiro, é aquele gargalo todo das infecções sexualmente transmissíveis que eu apresentei no início da aula. É possível fazer o diagnóstico da lesão de sífilis? É. Só que a gente precisa muitas das vezes da microscopia de campo escuro, né? Então, além de você ter um microscópio, além de você ter um microbiologista, você precisa de ter um aparato para poder fazer microscopia de campo escuro. E isso, muitas das vezes, não é também a realidade, tá? E aí, acaba que a gente vai fazendo ou o teste rápido, né, que é o teste para poder fazer diagnóstico da sífilis, que é o teste treponêmico, ou a gente vai solicitar o VDRL, que é um teste não treponêmico. No entanto, todos esses testes, muitas das vezes, a não ser o teste rápido que faz, né, no local, né, do atendimento, que o resultado sai em 10 a 15 minutos, o VDRL vai demorar, o paciente vai ter que coletar uma amostra de sangue, vai ter que ir para o laboratório, então, muitas das vezes, perde-se a chance de tratar. Então, se a lesão for típica de sífilis, a ideia é tratar prontamente naquela consulta. E como é que é a característica da úlcera da sífilis? Então, diferente da donovanose e do herpes, a lesão da úlcera da sífilis é uma lesão indolor. E isso também é um grande gargalo no enfrentamento da sífilis. Porque muitas das vezes é uma lesão única, indolor, na região genital. O paciente muitas das vezes deixa passar desapercebido. Ele acha que pode ser uma lesão por atrito, uma lesão por trauma, ou seja lá, um cabelo inflamado, enfim. Muitas das vezes, por ser uma lesão que ela não dói, ela também tem uma evolução muito rápida, em torno de 10 a 15 dias ela melhora sozinha. Então, muitas das vezes o paciente não procura assistência à saúde. E por não procurar assistência à saúde, ele não tratou a sífilis e ele vai continuar o caminho de perpetuação da transmissão, tá? Normalmente, na sífilis, a úlcera é única, tá? O diferente do que a gente viu no cancro mole e no herpes, que são múltiplas úlceras. Aqui, pelo próprio nome, o cancro duro, as bordas são bem endurecidas, o fundo é limpo, diferente do cancro mole, que o fundo é sujo, né? E uma lesão bem pouco secretiva. A sífilis também pode causar adenopatia uni ou bilateral, e tem essa evolução espontânea. Normalmente não fisturiza porque não é purulenta. E aí lembrar disso, que em torno de 10 a 15 dias, se não tratada, a lesão pode sumir. Ela pode recorrer. Então ela some e volta. No primeiro ano ela tendia a voltar várias vezes.
E se o paciente, mesmo não tratado, quando ele já tem lesão secundária, ele ainda pode voltar a ter lesão primária, mas sempre indolor. Então, pela própria vergonha do paciente, muitas das vezes, né, por ser uma região que os pacientes, muitas das vezes, né, tem muito tabu em cima disso também, tabu religioso, tabu de estereótipo da sociedade, enfim, várias questões, o paciente muitas das vezes não se preocupa com saúde genital e, consequentemente, essa lesão passa desapercebida, mas ele continua transmitindo, tá? Então, aqui o que a gente vai aprender é só o tratamento da lesão primária, tá? Sífilis secundária, terciária ou latente, a gente vai ver só na aula de sífilis. Quando a gente tem a lesão primária da sífilis, não tem nem discussão de aproveitar o paciente e já tratar naquele dia. E o tratamento preconizado para sífilis é a benzeta, né? 1.200.000 em cada bumbum ou 2.400.000 de uma vez, né? Tem que ser normalmente no glúteo, tá? Ou no vasto medial da coxa. Muitas das vezes o paciente colocou silicone no bumbum, tem silicone industrial, e aí muitas das vezes o paciente vai querer que aplique no deltoide. Poder pode, mas é uma aplicação muito dolorosa, e a gente aumenta o risco de abscesso frio local. Então o ideal é que seja num grande grupamento muscular, por isso que seja ou glúteo ou vasto medial da coxa. Se o paciente tem alergia, né, histórico de alergia, reação de hipersensibilidade às penicilinas, a alternativa é a doxiciclina, tá? 100 miligramas de 12 em 12 horas, normalmente de 14 a 28 dias. É uma alternativa oral, mas com uma taxa de cura um pouco menor do que a da benzeta. Ainda hoje, a taxa de cura para sífilis com a benzeta é em torno de 99%. Para a doxiciclina, isso cai um pouquinho, tá? Mas se o paciente for alérgico, obviamente tem que tratar com terapia alternativa. Bom, essa aqui é questões do tratamento da sífilis, a gente vai ver só na aula da sífilis. Bom, ainda no diagnóstico das úlceras genitais, minha gente, linfogranuloma venéreo. O linfogranuloma venéreo também é uma doença causada por bactéria, que é a Chlamydia trachomatis. E a Chlamydia trachomatis é também uma bactéria de crescimento intracelular. Daqui já vai sair um conceito de como que se dá o tratamento do linfogranuloma, que também é para bactérias intracelulares. É uma doença de transmissão exclusivamente sexual, tá? E tem cura justamente porque é uma doença bacteriana. Qual que é a forma de diagnosticar um linfogranuloma? Também tem. Faz-se esfregaço da lesão, tenta-se fazer PCR, cultura, tenta-se fazer a análise microbiológica direta, mas muitas das vezes isso não é a realidade. O que a gente vai tentar fazer é o diagnóstico diferencial pela apresentação da lesão. Como que é a apresentação da lesão do linfogranuloma venéreo? É uma lesão indolor, como é também o cancro duro da sífilis. No entanto, ela vai estar sempre associada a uma pápula ou uma pústula, normalmente bem ou precedendo a úlcera, ou na história o paciente vai contar que tinha uma flutuação, como se fosse um abscesso até a formação da úlcera, tá? É uma lesão úlcera, é uma lesão superficial, muitas das vezes não friável, e que tem uma adenite inguinal crônica, normalmente dolorosa e unilateral, e que fistuliza. Então, da mesma forma, como está na figurinha aqui no cantinho, normalmente a única lesão genital, né, infecção sexualmente transmissível genital, que vai causar adenopatia fistulizante é o linfogranuloma venéreo. Então, normalmente a gente vai ter o chamado bulbão inguinal. Você vai ter adenopatia normalmente no local, né, na direita ou na esquerda, conforme for a lesão ulcerada no órgão genital, e que normalmente vai ter fistulização dessa adenopatia. Por isso o nome chama linfogranuloma venéreo, tá? Muitas das vezes o linfogranuloma venéreo, se não tratado adequadamente, né, então aqui a lesão, o bulbão, né, a gente tem a úlcera e a adenopatia fistulizante ipsilateral. E
Se não tratado adequadamente, o linfogranuloma venéreo pode causar disseminação linfática, e o paciente pode ter, né, linfantismo de bolsa escrotal, pode ter lesões que alteram a arquitetura local, né? Então, muitas das vezes o paciente pode ter essas lesões genitais com fístula e destruição da arquitetura anal local. Então, é uma doença mais destruidora, vamos assim dizer, tá? O tratamento é ou macrolídeo ou doxiciclina, tá? 100 miligramas de 12 em 12 horas por 21 dias. A doxiciclina é uma tetraciclina, que vocês vão ver também no curso de antibioterapia, que ela é excelente no tratamento das infecções sexualmente transmissíveis e principalmente das bactérias intracelulares. Vocês viram a doxiciclina também no tratamento da Rickettsia, não é isso? A Rickettsia causa que doença? Vamos ver se vocês estão dormindo ou se estão acordados. A Rickettsia causa que doença? Excelente, Rafa. Febre maculosa, né? Que é também uma bactéria de crescimento intracelular. Então, daí, então, a indicação do uso da doxiciclina, tá, minha gente? Muito bem. Para fechar o diagnóstico diferencial das úlceras genitais, a gente tem a Klebsiella granulomatis, ou o Campylobacterium granulomatis. Na verdade, hoje, o termo correto é a Klebsiella granulomatis, né, a taxonomia atualizada. É uma bactéria que vai causar também lesões genitais, mas a característica da lesão genital da donovanose é uma característica de uma úlcera vegetante, uma úlcera que é profunda e é uma úlcera que vai ser um diagnóstico diferencial muitas das vezes até com lesão neoplásica. A transmissão é eminentemente sexual, como todas elas, e é uma doença que tem cura porque é causada por bactérias. É possível fazer o diagnóstico? Sim, sem dúvida. Quando se faz raspado ou biópsia do tecido, a gente encontra esses chamados corpúsculos de Donovan, que é quem deu o nome da doença, por ter identificado, né, a bactéria causadora. Mas, na realidade, na maioria das vezes, a gente vai tentar fazer o diagnóstico diferencial empírico mesmo. A diferença é que a donovanose, por ser uma úlcera mais crônica, mais vegetativa, ela vai acabar sendo biopsiada por conta do diagnóstico diferencial com lesão neoplásica. Então, muitas das vezes, o diagnóstico vai se dar através de biópsia mesmo. Mas, uma vez que o paciente se apresenta naquela primeira oportunidade, pela clínica, é importante a gente já não perder a chance de tratar esse paciente, tá? É uma úlcera indolor, como também é a úlcera da sífilis, mas pode ser únicas ou múltiplas, mas que tem uma característica úlcero-vegetante, ou seja, ela é bem profunda, penetrativa, tem um filtrado crônico nas bordas, né, tem um eritema e um enduramento importante nas bordas, muitas das vezes bem profunda, ela não é superficial, então a gente vai ver mesmo o acometimento não só de epiderme, mas também de tecido subcutâneo, e é uma doença, e ela é autoinoculável, ou seja, o contato próximo, né, das regiões genitais ali, a úlcera ela vai transmitindo-se por contiguidade, a lesão vai transmitindo-se por contiguidade. E normalmente a gente não tem lesão com linfadenopatia inguinal, tá? Então, de característica diferencial é que ela é úlcero-vegetante profunda e tem essa autoinoculação. Por ser também uma bactéria de crescimento intracelular, daí a doxiciclina como a principal escolha no tratamento. Daqui, gente, obviamente que vocês estão vendo as características de cada uma, mas no final das contas o tratamento vai ser sindrômico, vai ser o tratamento pela úlcera mesmo, independente da doença específica. Porque vocês estão vendo que os tratamentos estão muito parecidos. A doxiciclina vai tratar a maioria das doenças bacterianas e o aciclovir vai tratar as causas virais, na maioria das vezes, que é o herpes simples. Então, o raciocínio hoje no enfrentamento de úlcera genital
é o raciocínio sindrômico, que é esse diagrama do Ministério da Saúde. Então, primeira coisa que vocês vão saber, tem úlcera genital? A provável causa é uma infecção sexualmente transmissível? Beleza, então vamos seguir. Se não for, né, se está pensando no diagnóstico diferencial neoplásico, aí, obviamente, vocês vão referenciar, vão pedir para poder fazer o diagnóstico etiológico. E isso vai depender muito da história clínica do paciente, né? As doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, o período de incubação é muito curto na maioria das vezes. Não menos do que 30 dias. Não mais do que 30 dias, né? Desculpa. Então, o tempo de evolução vai ser importante nesse raciocínio clínico perante as úlceras genitais. Se tem laboratório disponível, acabou, vai fazer a coleta e vai tentar identificar. Se não tem laboratório disponível, o que a gente tem que saber? A úlcera é lesão, tem histórico de vesículas? Se tem vesículas, gente, é tratar herpes genital, tá? Se tem vesícula, é tratar herpes genital. Não tem vesícula. A gente vai tratar como sífilis e cancro mole. Se não tem, se a lesão tem mais de 4 semanas, além de sífilis e cancro mole, considerar a possibilidade de donovanose e linfogranuloma venéreo. Então, basicamente, não é muito difícil o raciocínio, não. É simples. São algumas perguntas que a gente tem que fazer para tentar direcionar o raciocínio. Se tem vesícula, vai tratar herpes. Se não tem vesícula, a lesão é única. Muitas das vezes a gente vai tratar sífilis e cancro mole. E se tem lesão há mais tempo, a gente vai considerar tratamento com linfogranuloma venéreo e donovanose. Certo? Ficou claro? Ótimo. Então, o que tem que lembrar é que nem toda úlcera genital é IST. Então, lembrar do diagnóstico diferencial com doenças neoplásicas, tá? E isso a história clínica do paciente vai ajudar. Bom, então, resolvido as úlceras genitais, vamos para o corrimento vaginal e o corrimento uretral. Bom, primeiro corrimento vaginal. De novo, nem todo corrimento vaginal é infecção sexualmente transmissível, né, gente? Vocês já têm esse acompanhamento aí na ginecologia obstetrícia. Na maioria das vezes, a gente pode ter como causa infecções endógenas, ou seja, da microbiota mesmo ali da região vaginal. Então, candidíase vulvovaginal, né, causada tanto por Candida albicans ou glabrata, ou as vaginoses bacterianas, causada aí pelas infecção polimicrobiana, né, por conta ali dos anaeróbios da região genital. A gente pode ter como causa infecções iatrogênicas, muitas das vezes no pós-parto, no pós-aborto. Então, muitas das vezes a causa serão infecções causadas por bactérias de pele, então Staphylococcus aureus, Streptococcus agalacti, ou ainda como corrimento vaginal, a única causa mesmo que é infecção sexualmente transmissível é a tricomoníase, que é um parasita que é o Trichomonas vaginalis, tá? Então é importante a gente tentar fazer esse diagnóstico diferencial e até para informar o paciente muitas das vezes, porque muitas das vezes o paciente sempre acha que a infecção, o corrimento vaginal, ele é uma infecção sexualmente transmissível. Na verdade, só a tricomoníase que é uma infecção sexualmente transmissível. Sem falar das causas não infecciosas, né? Então, né, as várias causas não infecciosas de corrimento vaginal, e que isso vai ter que ser investigado, obviamente, com a ginecologia. Então, sempre diferenciar. Uma rápida pincelada, então, na candidíase vulvovaginal. Ela não é uma infecção sexualmente transmissível. No entanto, a atividade sexual frequente pode provocar ou predispor maior chance de candidíase vulvovaginal, tá? Por quê? A cândida, um fungo, ele vai precisar de condições favoráveis para o seu crescimento e, consequentemente, ele causar lesões. Quais são as condições favoráveis? Muitas das vezes, o pH vaginal, né? E muitas das vezes o pH vaginal pode ser alterado por conta do contato com o esperma, e isso pode favorecer, né, a replicação, né, a proliferação da cândida. Condições prévias da paciente, então diabetes, situações de estresse, situações de ansiedade,
né, que possam diminuir o controle imunitário local e, consequentemente, favorecer, né, a proliferação da cândida. E lembrando que as atividades sexuais frequentes podem provocar as microinvasões, que podem provocar, né, favorecer, né, a penetração da cândida no tecido epitelial e, consequentemente, causar lesão. Caracteristicamente, os sintomas são de prurido vulvovaginal, associado a dispareunia ou disúria, e o corrimento da candidíase vulvovaginal é aquele corrimento em leite coalho, né, aquele corrimento brancacento, grumoso, às vezes até caseoso, né, associado a intensa hiperemia e edema vulvar. Então, tem muito prurido e aquele corrimento brancacento. É a característica da candidíase vulvovaginal. No homem, no pênis, a candidíase se apresenta muitas das vezes como máculas, pequenas máculas, principalmente na glande, associadas a intenso prurido. Então, muitas das vezes, no homem é menos, não, a gente não vai ter tanto corrimento, mas mais máculas mesmo pruriginosas. Então, tá aí todos os fatores de risco, né, imunossupressão, hábitos de higiene, uso de antibiótico, obesidade, diabetes, enfim. E o tratamento, eminentemente, é fluconazol em dose única ou miconazol creme intravaginal por 7 dias, tá? Então, aqui, até aqui, a figura no homem, muitas das vezes, serão essas máculas altamente pruriginosas, tá? Isso vai entrar no diagnóstico diferencial. Rápida pincelada em vaginose bacteriana. Também não é uma infecção sexualmente transmissível, no entanto, é uma infecção que pode ser mais frequentemente observada no contexto de relações sexuais. Por quê? Também, de novo, o pH do esperma pode facilitar o crescimento bacteriano, né, desses anaeróbios locais. A característica da vaginose é aquele corrimento vaginal fétido, que piora muitas das vezes após a relação sexual ou o período menstrual, e é muitas das vezes aquele corrimento que pode ser brancacento ou cremoso, mas que vai estar muito associado a um cheiro muito forte, né? Esse é o corrimento de maior cheiro que a gente tem dentro dos corrimentos vaginais, né? Então, muitas das vezes é importante lembrar da testagem, né? Se já não está com aquele cheiro, fazer a testagem com o teste do KOH, que normalmente vai dar aquele cheiro forte quando se tem a presença das bactérias anaeróbias locais. Normalmente o pH vai ser acima de 4,5 e o teste do KOH vai ser positivo. Como também é o teste do KOH positivo na tricomoníase, tá? Na bacterioscopia, a forma de fazer o diagnóstico é evidenciando, né, as clue cells, que são as células em alvo, né, que é a característica da vaginose bacteriana. E o tratamento é um tratamento para bactérias anaeróbias, ou metronidazol, 250mg, 2 comprimidos de 8 em 8 horas por 7 dias, ou clindamicina, tá? E aí que a gente vai fazer o diagnóstico diferencial da tricomoníase, tá? Que é a IST por definição. E por ser IST por definição, diferente da candidíase e da vaginose, tá, gente? O tratamento vai ser para parceria também, porque ela é uma IST. Então, na candidíase e na vaginose, não é necessário tratar parceiro, mas a tricomoníase, sim. E aqui, a diferenciação clínica é que é um corrimento extremamente amarelado, extremamente esverdeado, bolhoso, purulento, e associado ao extremo prurido. Então, o paciente tem muito prurido. O diagnóstico é a visualização direta na bacterioscopia. Então, pegar o corrimento, tentar avaliar o parasita de forma direta. E o tratamento vai ser como na vaginose bacteriana. Metronidazol, 250mg, 2 comprimidos de 12 em 12 por 7 dias, ou na sua dosagem maior, 400mg, 5 comprimidos, uma vez ao dia. A diferença é que na tricomoníase, muitas das vezes, é importante, na verdade, a gente tentar fazer esse diagnóstico etiológico, né? Tentar fazer a bacterioscopia. Mas, na vida real, na saúde pública, isso é praticamente impossível, porque a gente não tem microscopia disponível. Então, muitas das vezes vai ser tratado empiricamente a vaginose ou tricomoníase,
e por isso que muitas das vezes o tratamento da vaginose vai ser tratamento empírico para tricomoníase e tratamento para parceria sexual, tá? Então, também para o corrimento vaginal, a gente também tem o tratamento sindrômico, né, que é esse diagrama que o Ministério da Saúde recomenda fazer na anamnese. Então, tem queixa de corrimento vaginal. Já viu a avaliação e tem o corrimento confirmado. Tem a microscopia? Se tem microscopia, gente, ótimo, vai fazer lá a diferenciação, o microscopista vai te falar. Se vai ter ínfase, é cândida, se a presença de clucels é vaginose, e se a presença de tricomonas é tricomoníase. Mas a realidade é que não tem microscopia disponível. E aí, o importante é ser realizado o teste do KOH ou do pH. Se o teste do pH for maior que 4,5 ou o KOH positivo, o que vai fazer? Tratar a vaginose bacteriana e tricomoníase. Então, aquilo que eu estava comentando no último slide. Muitas das vezes, a gente não vai fazer diferenciação de vaginose e tricomoníase. E mesmo sendo vaginose, a gente vai acabar tratando o parceiro, porque muitas vezes a gente não vai conseguir fazer o diagnóstico diferencial. Se o pH menor que 4,5 ou o KOH negativo, tentar diferenciar. É um corrimento grumoso, é um corrimento brancacento, está associado a prurido local, trata como candidíase. Não é um corrimento que tem prurido, é um corrimento que tem nem sinal de eritema ou sinal flogístico local, considerar como uma causa fisiológica e referenciar para acompanhamento ginecológico. Então, basicamente, aqui no corrimento vaginal, é fazer o teste do KOH. Se o teste do KOH for positivo, trata a vaginose, trata a tricomoníase. Se o teste do KOH for negativo e for aquele aspecto inflamatório, prurido associado, trata como candidíase. Certo, minha gente? Para a gente fechar, corrimento uretral, fechar corrimento, tá? O corrimento uretral, e aí a gente tem duas, basicamente, principais causas. Ou o corrimento uretral é uma uretrite gonocóxica, ou ele é uma uretrite não gonocóxica. E aí aqui é uma transmissão eminentemente sexual, seja anal, vaginal ou oral, tá? A característica é o paciente queixar de um corrimento purulento, associado a dor uretral e disúria. E a diferenciação? Difícil de fazer, né? Muitas das vezes a gente não vai conseguir fazer se é gonocóxica ou não gonocóxica. Então, na maioria das vezes, a gente vai tratar as duas entidades. E o diagnóstico é eminentemente clínico, tá? Na uretrite gonocóxica, a bactéria causadora é Neisseria gonorrhoeae ou gonococo, tá? Lembrando que nas mulheres, eminentemente, elas vão ser assintomáticas em até 80%, principalmente porque o trato vaginal ele não vai favorecer a produção do corrimento em abundância. Isso vale também para faringe reto, ou seja, a gente pode ter faringoamidalite gonocóxica, lesão gonocóxica em região anal e retal, e que muitas das vezes vão ser assintomáticas, porque a evidência, a eminência maior de corrimento é justamente na região uretral. O período de incubação é muito curto, no máximo de 2 a 5 dias, e se não tratado adequadamente, o paciente pode ter complicações, desde complicações sistêmicas, como artrite, pericardite, complicações locorregionais, orquiepididimite e prostatite. Lembrando que na mulher, né, no canal vaginal, a gente pode ter, né, a conjuntivite no recém-nascido por gonorreia, e é por isso que é preconizado ao nascimento fazer, né, o colírio lá de prata, né, nos bebês, justamente para evitar a chance de conjuntivite gonocóxica. E na uretrite não gonocóxica, a causadora é a Chlamydia trachomatis, que é a mesma causadora lá das úlceras genitais, mas aqui ela vai causar o corrimento, tá? E aí ela pode, como complicação, ela tem um período de incubação um pouco maior, mas como complicação, causar justamente esse acometimento sistêmico. Não só uretral, mas o paciente também tem acometimento conjuntival e articular, né? A chamada síndrome de Reiter. Então, quando a gente se depara com corrimento uretral, gente, a ideia
e muitas das vezes o tratamento é empírico. A gente não vai conseguir fazer esse diagnóstico também etiológico, né? Muitas das vezes você vai evidenciar a drenagem purulenta ou mucopurulenta pelo paciente. Ideal é tentar fazer bacterioscopia para tentar identificar, mas isso não é a realidade de saúde pública. E aí vai ser o tratamento sindrômico. Qual que é o tratamento sindrômico do corrimento uretral? Dose única, ceftriaxona IM para o tratamento da gonorreia e a azitromicina 500mg para o tratamento da clamídia, tá? Então, ceftriaxona para o gonococo e azitromicina para a clamídia. Se vocês forem olhar livros mais antigos, né, materiais mais antigos, antigamente a preconização no tratamento do corrimento uretral da gonorreia em si era ciprofloxacino e azitromicina. Mas isso mudou porque o ciprofloxacino é uma quinolona. Vocês vão ver isso comigo no ano período. As quinolonas estão cada vez menos sendo utilizadas por conta de efeitos adversos graves, sem falar no alto índice de resistência do gonococo, da Neisseria gonorreae, às quinolonas, que pode chegar até 60% a 80%. Então, hoje, o tratamento preconizado é ceftriaxona IM, dose única, e azitromicina, 2 comprimidos em dose única, tá? Então, de novo, o fluxograma aqui do corrimento uretral. Todos eles presença de laboratório? Se sim, faz microscopia e tenta identificar. Se tem diplococo negativo intracelular, trata gonorreia. Se não tem, trata clamídia. Mas, na via de regra, tem corrimento, minha gente, uretral, trata clamídia e gonococo. E aí, ceftriaxona e azitromicina. E aí, repetir a avaliação do paciente. Se os sintomas melhoraram após 7 dias, o paciente está de alta. Se os sintomas não melhoraram, lembrar da possibilidade de tricomoníase, mesmo no corrimento uretral, tá? E aí, muitas das vezes, vai fazer o tratamento da tricomoníase. Então, basicamente, corrimento uretral, tratamento empírico, ceftriaxona e azitromicina. Combinado? Bom, para a gente fechar, e homens vão ser mais sintomáticos? Sem dúvida, Rafa. Na gonorreia, homem, ele é sintomático em 95% dos casos. Então, na maioria das vezes, os homens são mais sintomáticos mesmo, tá? Nas mulheres, não. Nas mulheres é mais difícil. Para a gente fechar, as verrugas anogenitais, né? O tratamento das verrugas anogenitais, ele, na maioria das vezes, vai ser um tratamento da consequência e não vai ser um tratamento da causa. Por quê? A causa, que é o HPV, tem mais de 200 sorotipos. E é um vírus que ele vai se integrar também ao DNA da célula epitelial. Então, é uma doença que não tem cura. O HPV ele vai persistir como infecção latente para o resto da vida. O que vai determinar a lesão também são as condições prévias do hospedeiro. Então, situações de imunossupressão, situações de estresse, ansiedade, enfim, tudo isso vai favorecer o HPV. Lembrando que no HPV a gente vai ter que diferenciar, né, a gente tem que tentar diferenciar se tem ou não tem os subtipos de alto risco oncogênico, porque isso vai, obviamente, impactar. Porque o HPV é o principal causador de neoplasias genitais, né? 100% dos casos de câncer de colo é por conta do HPV, 85% do câncer anal, vaginal, peniano, enfim. Então, é um vírus que tem essa predisposição de causar lesões oncológicas. E, sem dúvida nenhuma, a gente tem que estar sempre vigilante para os pacientes por conta dessa possibilidade. A maioria dos pacientes vai ser assintomático, e quando a gente tem a lesão verrucosa, né, o condiloma, o tratamento vai ser o tratamento da consequência, como eu estava dizendo. Então, muitas das vezes, vai ser a remoção das lesões, seja ele por qualquer estratégia disponível. Então, muitas das vezes vai ser utilizado o ácido tricloracético, 90%, uso de podofilina, imiquimod, eletrocautério. Todos esses tratamentos são tratamentos locais e que têm uma taxa de efetividade muito próxima uns dos outros. No entanto, tem que ficar muito claro para o paciente que toda vez que ele usa, né, a gente está, na verdade, fazendo esse tratamento, a gente está tratando a consequência.
o HPV vai persistir ali naquela região, na célula epitelial. Uma forma de tentar diminuir, né, dirimir essa recorrência das lesões genitais do HPV é a vacina do HPV, né? A vacina do HPV, que é uma vacina que é basicamente para evitar a possibilidade dos subtipos oncogênicos, o 16, 18, 31 e 33, é uma vacina quadrivalente. No entanto, os trabalhos cada vez têm mais mostrado que o uso da vacina pode diminuir a recorrência das lesões condilomatosas, por provocar como se fosse um booster na imunidade. Então, uma forma de, mesmo quem já está a vida sexual ativa, é de tentar diminuir a chance de ter HPV fazendo a vacinação, tá bom? Então, nas lesões anogenitais, tem a verruga no genital, é direto, fazer excisão ou tentar retirar por eletrocautério ou tentar fazer uso do ácido tricloracético, podofilina, crioterapia, enfim. Então é um tratamento mais simples de ser conduzido, tá? Sempre tentando oferecer a vacina do HPV. Lembrando que a vacina do HPV, na saúde pública, ela é disponível para meninas de 9 a 13 anos e meninos de 11 a 13 anos, e para populações especiais, quem tem infecção pelo HIV, quem faz hemodiálise, transplante, até 26 anos, tá? Então, isso é possível na saúde pública, mas se não tiver na saúde pública, é sempre importante referenciar, porque é uma vacina que previne câncer, e o câncer que mais mata a mulher, né, gente? Então, não dá para perder a chance. Então, para a gente fechar, treinando aí, vamos ver se vocês vão saber mesmo, vocês aprenderam aí as lesões. Conta aí. Lesão indolor, limpa, bordos elevados, única, com adenite uniobilateral. O que é? Chegou para vocês aí. O que vocês vão responder? E? Tem ninguém querendo arriscar, é? Lembrando que o cancro mole normalmente é mais... O fundo é sujo, hein, minha gente? Aí, muito bem, muito bem. Sífilis, né? O cancro mole, a diferença é que o cancro mole, a úlcera, o aborto o fundo é muito sujo, né? Muito purulento. Então, essa é a diferenciação. Dolorosa, tem vesícula, múltiplas, limpa, com adenite bilateral. Ótimo, ótimo, ótimo. Falou em vesícula, lembrar de herpes, né, minha gente? Excelente, muito bem. Dolorosa, suja e friável, múltiplas, bordas salientes, adenite até 50%. Agora sim, né? Agora sim, cancro mole, muito bem, muito bem. Úlcero vegetante, funda, inoculação regional, né? Muitas das vezes sem adenite. Dona Vanose, muito bem. E, para fechar, o bubão inguinal, né? Se tem o bubão inguinal, o chamado bico de regador, né? É o linfogranuloma venéreo. Muito bem, minha gente. Excelente. Alguma dúvida? Beleza. Então, gente, semana que vem a prova e depois a gente dá continuidade ao curso, tá bom? Um abraço para vocês, boa aula aí para vocês, bom dia para todo mundo.